Primeiro, vamos conversar com o Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, um dos personagens, uma das pessoas que certamente mais entendem no mercado de petróleo no Brasil e no mundo também. Adriano, muito obrigada pela sua companhia. Quero começar perguntando a sua avaliação sobre essa licença do IBAMA para a primeira perfuração, né? O que quer dizer exatamente? A gente está numa fase de pesquisa agora para saber a viabilidade exploratória desse poço na Foz do Amazonas. Quero que você nos conte um pouco sobre a importância, na sua visão, dessa licença do IBAMA e o que acontece a partir de agora. Qual o cronograma até que isso se torne realidade, se houver de fato esse potencial de exploração de petróleo? Bom dia, Amanda. É um prazer estar com você. Essa licença era há muito tempo esperada, né? Vamos recordar que os primeiros blocos leiloados pela ANP foram lá na Foz do Amazonas, foram em 2013, né? E de lá para cá você não conseguiu nunca a licença ambiental. Naquela ocasião, esses blocos foram comprados por um consórcio, né, composto pela Petrobras, pela Total francesa e pela BP inglesa, e acabou, inclusive, que a Total e a BP abandonaram, né, deixaram a Petrobras sozinha, porque não puderam mais esperar tanto tempo por uma licença que nunca chegava, né? Então, acho que isso aí é um avanço, né? Um avanço, porque eu acho que o Brasil não pode deixar essa riqueza embaixo da terra, né? Embaixo do mar, no caso, e uma riqueza que numa região que é a mais pobre do Brasil, né? A gente está falando aí do Arco Norte, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, né? E uma região que precisa de aumentar a renda, precisa gerar emprego, né? Precisa até de dinheiro também, até para fazer políticas ambientais mais consistentes. E essa licença, ela está sendo dada com uma série de precauções ambientais. Acho que o IBAMA foi bastante exigente, né? Talvez difícil encontrar no mundo uma licença que contenha tantas exigências como essa que foi feita pelo IBAMA, mas a Petrobras, quer dizer, atendeu a tudo isso e vai começar, então, essa pesquisa nesse primeiro poço. É um poço que fica a 500 quilômetros da Foz do Amazonas, é bom frisar, é 500 quilômetros da Foz do Amazonas e a 175 quilômetros da costa do Amapá, né? Então, a Petrobras vai fazer já tem uma sonda lá, vai fazer essa pesquisa, e caso ela encontre indícios de óleo e de gás em escala comercial, ela fecha esse poço e vai furar outros, para poder ter vários poços que possam vir a produzir uma quantidade significativa que permita investimentos naquela área, né? Então, todo mundo está com a esperança que realmente haja bastante óleo, gás ali, até porque a geologia está mostrando isso. Nesse caso aí, na Foz do Amazonas, você está ali perto da Guiana, né, e próprio Suriname, que você tem tido muitas descobertas importantes nos últimos anos. Então, vamos aguardar. Agora, vai ter que fazer pesquisa em outros campos, né? E a produção propriamente dita, se tudo der certo, vai vir daqui, sei lá, 7 anos, 10 anos, né? Pode ser até um pouco antes, 6 anos, dependendo do que se achar, né? Então, o petróleo não é assim. Você tem que primeiro furar para você ver se tem petróleo mesmo. A gente só sabe se tem petróleo quando a sonda vai lá embaixo e verifica. E caso tenha, você depois vai ter que ter um volume com escala comercial para poder fazer um investimento. Se tudo isso der certo, você vai para outra etapa. Perdão. Não, só para entender de quanto a gente está falando, né? Assim, em termos de receita, em termos de royalties, em termos de renda, de geração de emprego. Só para corrigir, eu cometi uma imprecisão aí, você me corrigiu. É 500 quilômetros da Foz do Amazonas e quase 200 quilômetros da costa do Amapá. Mas a gente estava mostrando no mapa que a margem equatorial pega toda essa linha, né? Essa fronteira norte-nordeste que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, que são alguns dos estados mais pobres do país. Então, você sempre tem essa perspectiva desse petróleo se reverter em renda, em royalties para essa população. Mas aí a gente tem outros casos, como o Rio de Janeiro, em que se explorou muito petróleo, mas nem por isso se enriqueceu a população. Sempre tem aquela maldição do petróleo. Alguns países, de fato, como a Noruega, ficam muito ricos e outros países não sabem dar uma destinação adequada para esse dinheiro, como a Venezuela, por exemplo. Então, queria que você falasse um pouco sobre esses diferentes exemplos que a gente tem na literatura mundial e qual a promessa aí dessa nova fronteira exploratória, porque você começa a ter um declínio, né, a partir da próxima década, da exploração do pré-sal. O campo é que nem gente, campo de petróleo, ele nasce e morre, né, ele tem uma vida útil. Queria que você contasse um pouco para a gente. Porque a gente está vendo, né, que a partir de 2030 você vai ter um declínio na produção do pré-sal, né? É bom lembrar que o pré-sal já substituiu a bacia de Campos, né?
E o Brasil hoje, o petróleo é muito importante para a economia brasileira. Hoje o petróleo é o principal item da balança comercial brasileira. O Brasil hoje é o 7º produtor do mundo, caminhando para 5º, ainda com a produção do pré-sal, que vai só começar a declinar a partir de 2030. Então, se a gente não conseguir novas bacias para substituir o pré-sal, o Brasil voltará a ser vulnerável, né, na produção de petróleo e até, no limite, voltar a ser importador, né? E, além disso, o petróleo, como você bem falou, ele gera muito emprego, gera royalties, né? No Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, apesar de tudo, né, Amanda, se não tivesse o dinheiro do royalties, o Estado estava numa situação muito pior. A gente poderia ter investido o dinheiro do royalties no Rio de Janeiro de uma maneira mais inteligente, mais eficiente, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas também, sem o dinheiro do royalties, seria pior ainda do que já está, né? Então, vamos torcer que lá no caso se encontre uma quantidade grande de óleo e gás na margem equatorial, a gente consiga fazer um investimento que beneficie, né, a população local, como a gente já falou aqui, que é a mais pobre do Brasil. É bom a gente lembrar que a margem equatorial é composta de 5 bacias, né? A bacia da Foz do Amazonas, a bacia Pará-Maranhão, a bacia de Barreirinhas, a bacia do Ceará e a bacia Potiguar. Esse primeiro pesquisa está sendo feito, então, na bacia da Foz do Amazonas. O que a gente calcula também, os geofísicos, etc., é que você poderá ter uma reserva recuperável de petróleo nessa região de algo como entre 7,5 a 10 bilhões de barris. É bom lembrar que o pré-sal tem uma reserva recuperável entre 12 e 14 bilhões de barris. Então, a gente está falando de números bastante significativos, né? E a gente também sabe, né, Amanda, que a questão da transição energética, ela hoje, todos os analistas, as pessoas mais de bom senso, tirando os radicais, sabem que transição energética é um tripé. A gente precisa de sustentabilidade, precisa de segurança energética e precisa de acesso à energia barata às camadas de baixa renda. E para você atingir esse tripé, esses 3 objetivos, você não pode abrir mão de uma fonte de energia. Não tem transição energética abrindo mão de petróleo, abrindo mão de gás, abrindo mão de energia eólica, solar. Por isso que a gente trabalha muito hoje com o conceito de adição energética. E o Brasil tem que entender isso. Por isso que a gente não pode abrir mão dessa riqueza que está na Por que não tem transição energética claramente. sem isso, Adriano? Só para a gente fechar, explica um pouco melhor como essas coisas se complementam. Você tem um avanço das fontes renováveis no Brasil e no mundo, por que não dá para contar só com elas? Por que há 2 semanas da COP30 a gente ainda parece cometer essa contradição, quer dizer, de anunciar possivelmente a exploração de combustíveis fósseis? Não dá para negar que é um paradoxo. Por 2 motivos, Amanda. Por 2 motivos, Amanda. Primeiro, a questão de segurança energética, né? Você precisa ter segurança energética porque sem segurança energética você pode ter falta de energia. E as energias renováveis, elas são sempre energias muito intermitentes. Elas não trazem segurança ao sistema energético, né? Em particular, por exemplo, ao sistema de energia elétrica. Por isso você precisa ter térmicas, por exemplo, a gás, você precisa ter térmica nuclear. Segundo ponto é quando você tira alguma fonte de energia da matriz energética e o consumo de energia no mundo está crescendo muito, em função da chamada 4ª revolução industrial, data center, criptomoeda, inteligência artificial. Então, você vai precisar mais do que nunca de todas as fontes de energia. Se você tirar uma fonte de energia, o preço da energia vai aumentar. Você vai criar uma espécie de uma inflação energética, como aconteceu pós-pandemia com a guerra da Ucrânia, quando o petróleo voltou a valer mais de $100, né? Então, a gente tem que entender que, por isso, a gente não pode abrir mão de nenhuma fonte de energia. Eu falo sempre que o século XX, Amanda, foi o século do petróleo, porque você tinha petróleo abundante e barato, e a principal indústria foi a indústria do automóvel. Agora, nos próximos anos, com esse movimento de transição energética, vai ter o século da energia. Todas as fontes de energia vão ser importantes e o mundo tem que olhar o atributo de cada uma, dado que o consumo vai crescer muito, né? E o petróleo vai ser assim, a indústria automobilística não é mais a indústria mais importante, e sim vai ser a indústria dos dados, né? A questão da nuvem, do data center. E para a gente atingir isso, o Brasil tem uma vantagem comparativa enorme, porque a gente tem uma diversidade energética muito grande, a gente tem hoje matriz elétrica 85% limpa, mas a gente também não deve abrir mão de fontes como o petróleo, em particular, volto a repetir, que na região mais pobre do Brasil. A gente tem que cuidar do meio ambiente, tem que cuidar das árvores, mas tem que cuidar das pessoas também. Essas pessoas na região, no Arco Norte, vivem muito mal. E o petróleo pode sim melhorar a vida dessas pessoas, gerar emprego de qualidade e trazer renda através de royalties e de impostos.
Adriano, muito obrigada pela sua participação no Mercado Aberto, acho que ficou muito claro. Volte sempre. Um abraço, Amanda. Quando você quiser, a gente está à disposição.